conhecendo o programa Alegria de Viver e eu tenho certeza que você já comprou o seu livro, que você já conhece o livro Estante da Vida, esta obra tão bonita do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos já abordando esta obra há alguns programas que você poderá, inclusive, assisti-los anteriormente. E hoje daremos continuidade, estamos um pouco mais da metade do livro. E você sabe que Humberto sempre nos traz histórias que nos enriquecem, que fazem com que nós entendamos melhor esse processo, todo esse processo que se passa no plano espiritual. Então hoje nós temos um encontro singular, é o título do nosso próximo capítulo, capítulo 20, daqui a pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estante da Vida representa para todos um conjunto de ensinamentos, de informações que fazem realmente efeito na nossa existência. Cada um de nós vai viver todos os dias experiências que são construtivas ou que podem ser negativas do ponto de vista de como você as está vivendo. Por isso este livro, como se fosse uma estante cheia de informações, representará um apoio para cada caso em que você possa se ver inserido. Hoje, especificamente, na semana passada nós vimos um malfeitor, não foi, Solange? Nós vimos um indivíduo que estava lá querendo montar uma tocaia, ou nós já vimos nos programas anteriores, aquele que foi pegar o ladrão dentro de casa, né? Tudo isso nós já passamos. Agora, na semana passada nós vimos Jesus e Simão, aquele que está cheio de vontade de fazer o bem, mas escorchando os outros, apontando na cara os erros de cada um, jogando o modo de equivocar-se como se fosse um juiz, que é o caso de Simão, e Jesus falando, não é assim, Simão, é diferente. Agora vamos para o encontro singular, que é uma referência a determinados hábitos. Certas pessoas na Terra acham que isso não faz tão mal, que aquilo não é tão prejudicial. Aliás, Solange, nós já fizemos aqui várias abordagens sobre certos hábitos que são tidos como socialmente aceitáveis, mas que por serem eles muito nocivos fisicamente, correspondem na lei do universo a um atentado contra a própria saúde, a um atentado contra a própria vida. E o indivíduo só vai dar-se conta, se ele não for alertado antes, quando o corpo perecer e ele do lado de lá encontrar-se numa situação de penúria que poderia ter sido evitada. Então, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós estaremos diante de um dos capítulos, o capítulo mais longo do Evangelho. Você inclusive está com o Evangelho na mão aí. O capítulo que fala das aflições, não é mesmo? Isso. O capítulo 5º. É o capítulo mais longo do Evangelho, fala das aflições. A Solange está pegando aí para nós e você vai ver os 3 primeiros tópicos desse capítulo 5º do Evangelho. Você verá, a Solange vai ler para nós os subtítulos que estão enfeixando todo o conjunto de assuntos que esse capítulo 5º apresenta. O primeiro subtítulo é Bem-aventurados os aflitos. Nós temos a justiça das aflições. Justiça das aflições. Ou seja, todos os sofrimentos são justos. Não existe sofrimento que tenha acontecido sem que a pessoa merecesse, certo? Então, veja a lógica dos espíritos superiores quando nos educam. Todas as aflições que nós estamos passando têm uma ligação direta, imediata com aquele que está passando por ela. É justa. Não é porque você acha que não merecia que Deus errou com você, errou comigo, errou com o outro. Não, as nossas aflições são justas. Depois vem o segundo subtítulo, qual que é, Solange? Então, dentro das causas atuais das aflições, nós temos as causas anteriores e as causas anteriores o próximo subtítulo do esquecimento do passado. Se chama Causas Atuais das Aflições. O próximo subtítulo, Causas Atuais. Causas atuais. Por que você está sofrendo agora? Existem causas que você gerou agora e está produzindo agora o efeito.
É interessante, porque muitas pessoas pensam assim, não, eu estou passando por isso porque eu na outra vida fiz coisas erradas e agora estou pagando. Essa é a causa anterior, é a seguinte, você está passando nesta vida por coisas ruins que você semeou agora mesmo, por isso que vem primeiro as causas atuais. E o mais interessante é que os espíritos explicam que 70% a 80% dos nossos sofrimentos desta vida foram causados nesta vida. Não tem nada a ver com a vida passada. Exato. Porque, é claro, se você fez o mal em outras existências, se você se prejudicou, se você teve uma atitude que foi nociva, você vai herdar isto para a vida seguinte. Mas isto corresponde a 20% das dores, dos sofrimentos que a gente está enfrentando. A grande maioria das dores atuais é fruto daquilo que a parte das causas atuais das aflições está ensinando. Veja lá, quanta gente está sofrendo por falta de ordem, por falta de cuidado, por falta de zelo. Quantas aflições causadas pelo destempero, pela falta de paciência. Quantos problemas surgem por você não saber guardar as coisas nos seus devidos lugares, por você não ter atenção na hora de fazer. Tudo isso é causa atual da aflição. Não é que, da outra vida eu me distraí, agora eu venho sofrer porque eu fui muito distraído. Não, é agora mesmo. Você está sofrendo por ser desmanzelado, por ser desatento, por ser preguiçoso. E não precisa ter nada a ver com a vida passada. Você não está resgatando. Você está plantando agora e colhendo agora. E você viu aí que, além disto que eu citei, você viu, olha, quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. O capítulo de hoje tem a ver com isso aqui, ó. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. São causas atuais. Aquilo que você acha que a sociedade não acha que isso é problema, é o happy hour, é o beber socialmente, é o desfrute como todo mundo faz. Essa é a desculpa, né? Todo mundo faz. Qual é o problema? Não é que há um problema. Todo mundo pode fazer e todo mundo estará incidindo neste problema. Vamos dizer que você bebesse chumbo derretido. Você gosta do gostinho do chumbo. Ele vai queimar você, vai perfurar todo o seu corpo. E daí? Você está ingerindo porque você é livre para fazer. Só que as consequências são imediatas. Não é punição de Deus. Você escolheu aquilo. E assim com todas as coisas. Quem bebe pimenta ou quem come pimenta vai arder todo o sistema digestivo. Vai queimá-lo. E é escolha. Aliás, Solange, tem uns vídeos muito engraçados na internet em que a gente vê a pessoa compra as pimentas mais caras, as mais chiques, as mais potentes. E ela fala, agora eu vou provar esta pimenta. E ela compra uma pimenta chamada lá Butijolóquia. Procure lá. Tem um português que faz um vídeo mostrando que ele vai comer a pimenta Butijolóquia. E que... Se der depois a gente vê se dá para pôr na descrição do vídeo. Ele vai começar a dizer, olha, e para esta pimenta, o antídoto para esse pimenta é isto aqui, é vinho branco. Ele fala, vinho branco. E ele pega, então, quase um pedacinho da pimenta e começa a comer. Saborosa. E ele começa a ficar vermelho. Aí começa a tossir. Aí ele pega o vinho branco e bebe o vinho branco e não resolve nada. Ele fala, ai, estou a queimar. Ai, meu Deus do céu. Ai, isto não resolve nada. Vinho branco. Não resolve nada. Ele quase morre no vídeo. Vocês têm que assistir. É muito engraçado. E você vai entender que quem fez isso foi quem quis. Ou seja, a consequência é natural, imediata. Então existem coisas na nossa vida que a gente vai procurar e depois vai ter que enfrentar os efeitos nesta vida. A ação dos bons espíritos procura sempre diminuir para nós mesmos estes riscos. Eles explicam, eles falam, eles aconselham. É a tal estante da vida. Cada capítulo desse
é um capítulo que está lá na estante, que uma pessoa já passou e que ela pode evitar, que alguém está contando que já se deu mal fazendo daquele jeito. Nós estamos lendo, nós estamos comentando, estamos dividindo com você essas experiências que Humberto está trazendo. E com isto, você poderá pensar a respeito. Não é que você é obrigado a seguir, mas medite, pelo menos. Medite, e se você tem hábitos que são nocivos, perceba que quem vai ser o responsável por sofrer as consequências é você. Não sou eu, não é a Solange. E a culpa disto não é de Deus, também não é minha, nem da Solange, a culpa é sua. Foi você que foi fazer o que não devia. Então, estas mensagens têm uma finalidade, que é de alertar o raciocínio. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem capacidade de analisar as coisas, você não come carne podre, você não paga título de outro que já venceu, você não se responsabiliza por atitudes que não foram você que tomou. Você sabe decidir isto. Agora, você também pode imaginar que entre o prazer e as consequências amargas existe uma ligação. Há uma ligação. O gostar, que é aquilo que a gente sente o corpo dizer, ai, que gostoso, né? O corpo vai sempre querer ter esse prazer, porque é uma reação interna do nosso metabolismo, como se fosse um prêmio. A gente sabe que a gente, quando vai adestrar animais, a gente faz o cachorro ser premiado por aquilo que você está dando se ele cumprir determinada tarefa. Então ele sabe que toda vez que ele cumprir aquilo, ele ganha um prêmio. Toda vez que ele cumprir aquilo, ele ganha um prêmio, e ele se acostuma a fazer aquilo antes de você pedir para ele ganhar o prêmio. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo nos premia através de boas sensações, as chamadas endorfinas. Então, a pessoa que não controla a si mesmo, ela é controlada pelo corpo. Então ela quer sempre comer doce, porque doce dá prazer. Ela quer sempre ter emoções exuberantes, que às vezes são conquistadas pela utilização de determinados químicos euforizantes, entre os quais está o açúcar, por exemplo. E se ela não colocar um freio nisto, ela vai se entregar cada vez mais. E o mais interessante é que existe um negócio chamado tolerância. Cada vez que você usa, da próxima vez, você vai precisar um pouco mais para conseguir o mesmo efeito. O corpo vai se acostumando com aquilo. E isso se dá em todos os vícios que produzem, todos os hábitos, todos os comportamentos que produzem prazer. Este prazer que acontece no cérebro, para ele ser produzido de novo com a mesma intensidade, muitas vezes vai exigir uma dose maior. E é isso que faz com que as pessoas comecem a cada vez se afundar mais na situação de dificuldade. Não é, Solange? É isso mesmo, André. Como você disse, quem controla? Quem nos controla? Nós nos controlamos, nós temos o comando da nossa vida, ou nós estamos entregando esse comando para alguma outra pessoa? Estamos entregando o comando da nossa vida para um amigo, para um grupo de amigos, para um grupo da sociedade, para pessoas que você desconhece, para aquelas pessoas que você segue nas mídias sociais. Quantas pessoas seguem diversos ídolos, vamos dizer assim, e se comportam de uma determinada maneira, porque o ídolo diz que é assim que deve ser, ele serve de exemplo para você. Então, de uma certa maneira, quando nós entregamos o controle das nossas vidas, das nossas decisões a outras pessoas, nós acabamos sendo levados por essas pessoas, nós perdemos o comando sobre nós mesmos. Isso não pode acontecer. E justamente como o André disse, se nós nos deixarmos levar, nós vamos colher isso adiante. Você quer beber? Beba. Beba à vontade. Só que daqui 10, 15, 20 anos, você vai colher lá na frente o fruto da sua atitude. Você quer se drogar? Faça isso, faça à vontade. Lá na frente você vai colher isso. E geralmente a gente colhe nessa vida mesmo, ou você vai colher em outras existências, em outras vidas, passando por situações bem difíceis. Então, como o Evangelho nos diz, causas atuais das aflições, nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Além do que, nós já estamos aqui, nós já estamos vindo de uma reencarnação, estamos reencarnando, vindo de outras vidas, já trazemos para essa vida comprometimentos de vidas passadas. E provavelmente essa situação que nós vivenciamos hoje já é fruto de um passado.
passado e que nós já estamos arrastando, trazendo conosco. Então, vamos tomar cuidado para que a gente ainda não aumente nosso débito através das atitudes atuais. Então, são causas anteriores, causas atuais, tudo isso vai ficar lá na nossa ficha, vai ficar marcado na nossa, vamos dizer assim, na nossa estante da vida. E assim nós teremos que modificar isso em outras vidas ou até mesmo nessa, e sofreremos as consequências. E é sobre isso que essa história, que esse encontro se chama Encontro Singular. Trata-se do capítulo 20 do nosso livro, e nesse encontro singular, e ele é singular, vocês vão entender por quê. Uma pessoa se encontra com Humberto de Campos no plano espiritual e vai dizer para ele: olha, se você que escreve aí para o pessoal que está encarnado, escreva a minha história, eu gostaria de contar para você o que eu vivenciei. E é algo, gente, muito comum que todos nós passamos, é uma situação muito corriqueira e que às vezes nós nos deixamos levar, como no caso dele, se deixou levar, porque também tinha uma sensibilidade nessa área e através disso vem um comprometimento. Mas vamos ver a história. Mais alguma coisa, Não, André? Vamos lá, vamos ao capítulo número 20 do livro Estante da Vida, Encontro Singular. Acompanhe o texto aí. Escute, moço, se é verdade que o senhor escreve para a terra, conte o meu caso, amparando alguém. A observação vinha de um rapaz desencarnado em deplorável situação num vale de suicidas. O seu corpo, que se adensava, pesado e escuro, se retorcia, qual se estivesse fixado em agitação permanente, e na garganta se lhe viam arroxeadas feridas, alentadas de certo pelos pensamentos de angústia, a lhe percutirem constantes na forma atormentada. Eu então percebi a sua condição de enforcado. Por isso que ele tinha as manchas arroxeadas ao redor da garganta, do pescoço. Ele estava num vale de suicida, num ambiente onde os suicidas acabam se posicionando, e você vai encontrar várias referências a estes lugares, não é apenas um único, são vários lugares no plano espiritual denso em que estas coisas se dão. Você vai encontrar uma obra muito rica falando sobre isso, da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. É um livro grosso, é um livro bastante denso, mas que vai explicar muito dessa situação. Mas esse rapaz, jovem, ainda estava nesse ambiente, o Vale dos Suicidas, em sofrimento, como você viu na descrição. Humberto, então, está vendo que ele está pedindo que a sua experiência seja relatada, já que Humberto é um escritor que escrevia para as pessoas que estavam na Terra dando notícias. Vamos voltar ao texto, então, acompanha aí. Eu percebi a sua condição de enforcado e eu diligenciei, eu procurei colocá-lo à vontade e disse a ele: fale, meu irmão, quero ouvi-lo, quero aprender com você. E o jovem, desenfaixado do envoltório físico, desmanchou-se em agoniadas recordações. Sabe, fui no mundo uma vítima do copo. Tudo começou numa festa. Lembro-me, um convite inocente, brincadeira. Um colega se aproximou de mim com um frasco de bebida, aquela bebida licorosa. Em seguida, a intimação amiga. Um trago, toma um trago, só um trago. Eu recusei. Eu não tinha este hábito. Ao redor de nós, aquela roda alegre e expectante. E alguém disse: então, você, quer dizer um amigo caçoando dele, um companheiro irônico, então, você é dos tais? Um maricas? Filhinho da mamãe? Que faz você com as suas calças? Você não bebe? Você é um covardinho? Você é uma dessas menininhas vestidas de homem? Ignorava que aceitar um desafio desses era perigoso para mim. Os outros bebiam e gargalhavam. Acabei aderindo. Engoli uma talagada, outra e mais outra. Eu tenho que provar que eu sou homem. Quantas vezes você já não viu isto na vida?
Quantas pessoas na escola não começaram a fumar como um desafio para mostrar que ele já é independente? Ou fizeram coisas para que os outros vissem que você estava na deles? Já pensou nisso? E obviamente esta situação não é exclusiva desse rapaz. Ele não tinha este hábito, mas ele não tinha vontade firme, o caráter forte o suficiente para ser ridicularizado pelos outros, que são os ruins, os maus, porque os maus utilizam da gozação para fazer os tontos entrarem na mesma maldade que eles já estão. Ele não tinha então essa vontade firme para dizer, não, eu não vou beber, muito obrigado. E fazendo isso, ele estaria mostrando que ele tem vontade própria, mas não. A gente vive em uma sociedade que a gente tem que ser simpático, a gente tem que agradar as pessoas não podem ver que a gente não é igual a elas, que a gente tem hábitos diferentes, a gente vai se sentir isolado, então para a gente fazer parte do grupo, a gente vira viciado como eles. É exatamente isso. Essa regra não é dessa história, essa regra é da vida, das relações sociais que você tem. Pare de beber cerveja no churrasco dos seus amigos, pare de beber bebida alcoólica, pare de falar palavrão, pare de fazer conversas assim de baixo teor com as pessoas, ou de dar risada das piadas sujas, e você vai ver que essas pessoas vão te achar estranho, vão achar que você mudou muito, que você já não é mais o mesmo, e sabe o que vai acontecer? Eles vão mudar-se de você, eles não vão mais te chamar, não vão mais fazer questão que você vá com eles, porque você já não é mais do mesmo grupo. Porém, antes de eles fazerem isso, eles vão tentar te converter de novo ao que você sempre foi. Ao traste, ao bêbado, ao falador, ao gozador, sempre eles vão tentar fazer isso. E quando eles não conseguirem, eles não vão te isolar. E para você é uma bênção isto. Se você quer melhor companhia, não pode mais ser a deles. Se eles não quiserem deixar as coisas ruins, que você deixe, e obviamente você vai acabar mudando de amizades. Se eles não mudarem você, você vai mudar-se deles, porque eles já não terão mais assuntos para te permitir o compartilhar. Você já não terá mais os mesmos hábitos, e isso é normal. Aliás, isso é salutar. Tanto quando eles te abandonam, porque é um trabalho a menos, quanto quando você deixa eles de lado, porque eles não são mais simpáticos, não são mais empáticos àquilo que você está procurando. E no caso, você vê, ele não tinha este hábito, mas qual foi a apelação? A apelação à sua masculinidade. Você não é homem, você é um marica, você é filhinho da mamãe. Então o indivíduo cospe e você aceita a cuspida. É assim. Você lembra que no colegial, quando os caras queriam ver uma briga acontecendo, eles botavam dois caras um na frente do outro, e aí um dizia pro outro assim, cospe na minha mão se você é homem. Aí o cara ia cuspir, ele tirava a mão, acertava o rosto do outro cara, aí o outro cara cuspia igual e começava a briga. É assim que funciona. O cara acende o fogo para a pólvora explodir. É um paviozinho, é uma faísca. Quem que deveria falar, não, eu não vou beber? Ele, mas ele fez o quê? Eu quero ser aceito. Eu quero ser compreendido, quero fazer parte desse grupo. Então ele bebeu, e aí o que aconteceu? Ele tinha uma fraqueza. Essa fraqueza foi estimulada, porque o álcool estimula. De repente se sente solto, começa a falar, dá gargalhada como todo mundo, e aí entra, na descida. Vamos continuar a ver o texto, porque ele vai continuar contando. Vamos lá. Então, ele engoliu uma talagada, outra e mais outra. Depois, a cabeça zonza e o prazer esfuziante. No dia seguinte, a necessidade do aperitivo. Tava tão bom até a noite. Vou tomar mais um golinho hoje, né? Só um aperitivinho. E dos aperitivos, passei a bebedeira inveterada, aquela bebedeira frequente. Alfaiate, que eu era, ele tinha uma profissão, olha aí, ele trabalhava com costura, alfaiate bem pago. Logo, a breve trecho, comecei a relaxar no serviço, comecei a deteriorar-me, comecei a cometer erros, faltas, pileques e ressacas.
Naturalmente, o sistema nervoso começa a ficar alterado, a mão começa a ficar trêmula, o olho começa a falhar, a cabeça não guarda mais as mesmas coisas porque está atormentada pela ressaca, e então erra na medida, perde o trecho da roupa, aquele corte de roupa não serve mais, tem que pagar o dono da roupa ou tem que comprar uma outra para substituir. Então, por quê? Quando terminava as tarefas do trabalho, da alfaiataria, ele trocava o lar para onde ele iria pelo bar onde ele passou a frequentar. E sempre o quadro lastimável, noite a noite. Amigos, entre aspas, né? Amigos, me apoiando até a casa. E na porta de casa, a cansada mãezinha que me esperava. Constantemente a mesma voz doce, insistindo para mim e abençoando. Meu filho, não beba mais, não faça isso, meu filho. Minha reação negativa nunca falhava. Esbravejava, ameaçava, apertava-lhe os braços trêmulos. Na manhã imediata, eu acordava e vinham os remorsos, e vinham as promessas de corrigenda e de reajuste. No dia seguinte, o arrependimento. À noite, então, com a caixa d'água cheia de pinga na cabeça, ele queria esbravejar, ameaçava a mãezinha. E no dia seguinte, passava o álcool, ele era metabolizado, ele voltava a si e via, nossa, que coisa feia que eu fiz. Por favor, mamãe, me perdoe, eu não vou fazer mais, prometo que eu não farei mais. E o que acontecia? Em sobrevindo a noite, porém, novas bebedeiras e disparates. Em várias ocasiões, ao despertar, surpreendia pratos e copos quebrados e a informação estranha de que eu fora o culpado. Estivera em pavoroso delírio, praticando desatinos, violências. Aborrecia-me, arrependia-me. No entanto, a sede de álcool sempre mais forte. As ocorrências infelizes se sobrepunham umas às outras, até que um dia acordei na cadeia. Oh, cadeia? Por quê? Por que a prisão? A resposta do guarda me deixou horrorizado. Você é um assassino? Eu? Um assassino? Sim, você, seu bêbado. Você matou. Solucei, esmagado de sofrimento. O peito parecia explodir e gritei: Meu Deus, que será de minha mãe? E aí veio a revelação terrível. Foi ela que você matou? Ela própria você destruiu, sua mãe, sua vítima. Não acreditei. Pedi provas. Levado à residência sob a custódia de alguns soldados, ainda pude vê-la cadaverizada na urna. Mostrava na garganta o corpo da minha mãe, os sinais de estrangulamento. Em torno de nós, as testemunhas, os que me haviam visto de perto, com os dedos cravados na carne da minha mãe em um momento de insânia. Ajoelhei e gritei em vão. Recolhido à cadeia, positivamente dementado, fora de mim, aguardei a noite alta e, aproveitando algumas tiras de cobertor, enforquei-me. Desde então, sou um farrapo que vive, uma chaga, uma ferida que pensa. O infeliz que o senhor está vendo aqui, esse sou eu. Ai de mim! Se minha história triste pode servir a benefício de alguém, fale dela aos outros, aos que se acham no caminho terrestre da invigilância ou do desespero. Anotei ali mesmo o episódio amargoso que alinhavo nesta crônica, aqui está dizendo Humberto, e deixo o relato com as próprias palavras do desventurado protagonista,
em nossa apresentação do assunto para o estudo e reflexão dos amigos reencarnados que porventura nos leiam. Entretanto, lembrando da minha própria descrença no tempo em que vestia o gordurento uniforme carnal, entre os homens do plano físico, não estou muito seguro de que alguém possa realmente acreditar em nós. São as palavras finais do próprio Humberto, que quando estava no gordurento uniforme da Terra, é que você não sabe o que está escrito aqui, né? A gente pôs gordurento aí, porque o negócio está escrito assim, enxundioso, que é gordurento, né? Quer dizer, o nosso corpo feito de carne e gordura, ele chama de enxundioso no texto original. Mas é isso, essa roupa de gordura, né? Quando ele usava isso, ele também não acreditava muito nesses negócios de espírito, desses conceitos. Isso é bobagem. Invenção dos outros, você vai acreditar nisso? Vamos viver a vida, vamos curtir. A gente vai avisar, mas eu acho que tem gente que vai dar risada e vai dizer, isso daí é invencionice. Em uma outra crônica ele fala assim, isso é invencionice do espírito loroteiro. Ele conta um caso engraçado que acontece, mas depois ele coloca assim, mas muita gente vai ler isso e vai dizer que isso é invencionice do espírito loroteiro, do espírito que está escrevendo. Você pode ver que, como se não bastasse toda a bebedeira, ele matou a mãe e ainda no final se matou. Quer dizer, imagina o compromisso ao qual ele se vê atrelado agora. Ele vai ter que sofrer isso numa outra vida. Se você tivesse a ideia do que é um suicídio, não é? E nós temos, inclusive, se não me engano, é nessa obra mesmo, no capítulo 2 do nosso livro Estante da Vida, tem o relato de uma suicida, uma mulher que tira a própria vida. Ela tinha um marido, um filho, e ela desconfia que o marido a está traindo. Não tem nem provas disso, mas ela fica tão fora de si, tão desacorçoada, que ela tira a sua vida. E ela conta para Humberto o que foi que ela enfrentou quando ela chegou do lado de lá. Gente, esse é um relato que vocês precisam ver. Se você está com alguma ideia de sair dessa vida, se você está insatisfeito, triste, está achando que se matar é a melhor coisa do mundo, você precisa assistir o relato dessa mulher, capítulo 2 da obra. Eu não sei o título, não sei se o André está com o título aí. Depoimento, e você precisa assistir. Nós já gravamos esse programa e ela narra o que ela passa assim que ela comete esse ato. O tanto de sofrimento, ela vê o seu corpo se decompor, ela é assediada pelas entidades grotescas que fazem dela uma escrava, praticamente uma escrava sexual, e tudo que ela enfrenta até ela conseguir se desvencilhar, porque ela fica presa. Existe um cordão, que a gente chama de um cordão, que nos une, une o espírito ao corpo físico. E ela, como ela se matou, ela ainda tem essa ligação muito intensa, esse cordão, essa ligação muito forte. E ela não consegue se afastar do corpo. Então ela vê todo o processo de decomposição, ela passa por momentos terríveis, além de, como eu disse, o assédio das entidades trevosas que fazem dela uma escrava sexual, inclusive. Até um momento em que ela passa um período de tempo em que ela consegue se desvencilhar do corpo físico, ela consegue se desatar, ela consegue se libertar através de muito sofrimento, através do desespero, de muita oração, e aí ela pode ser resgatada. Então, voltando à nossa história, imagine esse espírito que, além de todo o comprometimento com a bebida, com os vícios, com o homicídio da sua própria mãe, ainda agora ele comete o suicídio. Quer dizer, é uma prova terrível. É realmente um relato que nós precisamos levar em conta. Precisamos, inclusive, difundir isso para as outras pessoas, que as pessoas entendam como é importante, qual é a responsabilidade que nós temos durante a nossa encarnação. Essa recordação que Humberto nos faz, não estamos aqui repassando para criminalizar as pessoas que tomam o seu copo de cerveja. Não estamos dizendo que você é um pecador, que os espíritos dizem que você vai para o inferno. Não. O que Humberto de Campos está dizendo é que, desde o garfo robusto da gula até o copo de aperitivo que você repete
Todas as coisas nocivas que você ingere fisicamente e que atentam contra o equilíbrio do seu organismo serão tributadas àquele que está fazendo isso. A ingestão, aquele que fez a ingestão. A consequência é esta. Imagine uma pessoa ingênua, tola, que encontra um copo que parece água em cima de uma mesa, que ela não sabe quem pôs ali. E que ela fala, eu tô com uma sede, vou tomar essa água. E bebe a água e aquilo não é água, aquilo é veneno. Quando ela engole, ela sente um gosto estranho, mas ela acha que é água. Mas o efeito daquilo no interior do corpo é venenoso. E ela começa a passar mal. Não é pelo fato dela ser ingênua, de ela ter bebido isso enganado, que ela não vai morrer. É veneno. O veneno vai fazer efeito. Do lado de lá, naturalmente, ela será vista não como alguém que quis se matar. Ela não terá a culpabilidade de um suicida que pegou o copo, pôs veneno e falou, agora eu vou beber e vou me matar. Não, ele não fez isso, mas ela vai morrer fisicamente. A inocência, o acidente não vai impedir que o resultado químico aconteça no seu organismo. Então, ela perderá a vida. Ou se ela conseguir ser, vamos dizer assim, trabalhada pela medicina, para vomitar, para ela expelir o veneno, para neutralizar ao máximo, ela ainda vai sofrer consequências, sequelas do veneno. Seja queimado na parte gástrica, no esôfago, alguma coisa vai ficar ainda entorpecendo sua saúde. E isso é consequência, ela não tem como evitar. Não adianta fazer, mas foi sem querer, eu não queria. Então, mas você bebeu. Você deveria ter tido uma cautela. Você deveria ter, eu não sei que coisa é essa, eu vou jogar fora, eu pego uma outra água. Não é? Você deveria ter imaginado. Mas você quis correr o risco. A mesma coisa acontece. Ninguém vai ser culpado criminalmente se você, numa reunião social, toma um copo de cerveja, uma dose de vinho, não há problema. Agora, você precisa controlar isto com consciência. Isso não é uma bebida que é natural, não é uma bebida que faz bem. Por quê? Porque o álcool não faz bem. Se o álcool fizesse bem, a gente não bebia leite materno, a gente bebia batida de coco no peito da mãe. Seria lá, né? Uma batida com álcool, leitinho, coco. Gostoso, já saía chapadão da primeira mamada. Mas não é assim. Ao contrário, o álcool faz malefícios na sua estrutura geral, na sua química orgânica. E isto vai ser responsabilidade. Então vamos fazer de conta que você só beba no fim de semana. Só beba no fim de semana. Durante a semana eu não bebo, sou ótimo, sou sóbrio. No fim de semana eu bebo tudo que eu não bebi na semana. Não tem diferença. Você está se prejudicando em 1 ou 2 dias tudo que economizou durante a semana. Você não está controlando isso. E quando você está a serviço desse prazer, você começa a ter sócios, espíritos que querem beber junto com você. Ou querem comer junto com você, ou querem praticar sexo junto com você, ou querem jogar junto com você. Você já notou que as coisas começam de pouquinho e vão ficando terrivelmente enraizadas? Assista um filme, eu sempre falo dele. Procure na Netflix ou em qualquer lugar aí que você tenha hábito, procure o filme Percy Jackson, O Caçador de Raios. Me parece que esse é o título. E veja que eles têm que procurar algumas pérolas para conseguir salvar uma pessoa que eles querem muito da prisão, e eles têm que fazer certos serviços. E um grupo vai para um cassino, onde tem uma das pérolas guardadas lá, e eles entram no cassino. E quando eles entram no cassino, vem alguém com uma bolachinha docinha, deliciosa, e eles comem, é de graça. Eles comem, ficam lá. E aí eles começam a se encantar com as luzes, com as máquinas de caça-níqueis, com as mulheres bonitas, com os homens bem trajados, com aquela coisa maravilhosa, e eles perdem, esquecem da tarefa. E começam a jogar. E quando eles estão está passando o efeito daquela bolachinha, vem mais uma pessoa com mais bolachinha, e eles comem. Aí de repente deles começa, escuta, mas a gente está aqui para quê? Faz quanto tempo que a gente está aqui? A gente tinha que fazer alguma coisa. A gente tinha que procurar pérola. Quando ele vai se dar conta, já faz 4 dias que eles estão jogando no cassino, sem dormir, sem fazer nada, esquecidos de fazer o que tinham que fazer, porque se deixaram iludir. E eles não eram nem bêbados, nem eram do mal, eram ingênuos, que estavam lá se divertindo. Então, estas são coisas que começam com pouco. Já notaram?
Os vícios sempre começam com uma dose pequena, com um experimento. Ah, é só um pouquinho, tudo é no diminutivo, é só uma dosezinha, é só para provar, é um drinkzinho, é uma jogadinha, é uma fezinha. Você vai sempre fazer a fezinha, são 3, 4 reais, depois na próxima vez são 5, 10, 15 e vai aumentando. Então preste atenção, não se deixe enganar por você mesmo. Limite-se. Não, eu não faço mais isso. Exija de você o respeito àquilo que você acredita. Se o seu corpo está pedindo, se saliva a sua boca quando você vê um brigadeiro lá no expositor da sua lanchonete ou da sua padaria, e um brigadeiro já, o corpo está dizendo, ai que delícia, pode morder que eu já estou molhado, vou engolir isso rapidinho. Não vou comer. Eu não vou pegar. Isso não é bom para mim. Fale isso para você mesmo. Você vê que imediatamente seca a boca. Você não se deixa induzir por essa sedução que o olhar te fomenta. Porque imediatamente o corpo vai dizer, olha como é gostoso, lembra quando você já comeu como é bom. E aí você come aí já leva outro para casa, para comer depois. Aí no outro dia você vai na mesma padaria, não por causa do lanche, mas por causa do brigadeiro. Tem aquele brigadeiro, eu vou levar uns 4. Tem meus parentes que vão vir aí, nada, é você mesmo que vai comer os 4. Então, acaba bêbado de açúcar, né? Com diabetes, com um monte de coisa que é ruim para você. Isso que você falou é interessante. Eu me lembro de uma pessoa conhecida que começou a enveredar para esse lado da bebida. E interessante é que ele começou realmente como uma brincadeira, era um aperitivo no fim da tarde, era um happy hour, e as coisas foram aumentando no ritmo. E todas as vezes que os amigos falavam, olha, tá demais, cuidado, você tá passando do ponto, às vezes bebia um pouco demais, perdi o controle. E a pessoa, não, quando eu quiser eu paro. Isso aí não é nada, isso não tá me amarrando. Eu paro a hora que eu quiser. E isso acontece com qualquer tipo de vício. Nós vemos quantos fumantes o André fala, eu fumo, mas a hora que eu quiser eu paro. Você não para, porque o seu corpo está habituado a isso. Mas uma coisa que eu acho que é importante que o André comentou, a gente sabe que quando nós enveredamos por esse caminho, nós sempre temos as companhias espirituais. E aí a coisa começa a ficar feia mesmo. E você começa a se envolver cada vez mais no vício, porque você tem prazer com isso, e além de você, essas companhias espirituais também. Você já deve ter visto, às vezes, uma pessoa que está bebendo num bar, você fica sabendo que ela tomou uma caixa de cerveja. Puxa, mas como assim uma pessoa aguenta tomar uma caixa de cerveja? E nós ficamos sabendo, através dessas instruções dos espíritos, que se aproximam dessa pessoa outras entidades, outros espíritos que se beneficiam dessa substância, dos fluidos dessa substância. E assim, eles também acabam aproveitando dessa situação. É algo bem interessante para a gente pensar, mas o nosso tempo também já esgotou. O cara vira vaquinha leiteira. Isso. E muitos vão sugar aquilo que ele está fazendo. E é claro que esses sócios não vão querer que ele pare também, não é mesmo? Mas vai pesquisar isso, que é muito interessante. A gente, infelizmente, está chegando no final. Espero que você tenha desfrutado dessa história de Humberto de Campos, não é, Solange? Isso mesmo. No próximo programa Alegria de Viver, estaremos continuando o livro Estante da Vida. Estude conosco, assista os programas anteriores. Até lá. Beijo grande, abraço. Até lá. Tchau. Tchau.